Amém. Quem está feliz aqui por estar em mais uma Páscoa celebrando aqui ao Senhor? Diz um amém bem forte aí. Dê um aplauso, celebre ao Senhor. É dia de celebração, é dia de festa, não é? Quero iniciar orando. 39 segundos. Está crescendo, né? Achei que a gente só tinha 40 segundos para terminar a palavra. Está aumentando aqui, ok. Quero iniciar com uma oração. Vamos pedir ao Senhor para que Deus fale conosco, para que Deus possa usar a minha vida para falar comigo, falar com você, e que ninguém saia daqui como entrou, mas saia melhor, saia instruído, saia abençoado, saia com a unção nova. Quem pode dizer amém? Né? A gente veio aqui com um propósito, a gente não veio aqui para ter um encontro social, sempre digo isso. Viemos aqui para sentir a manifestação de Deus, ouvir a revelação do Senhor pelo Espírito Santo de Deus, e eu sei que é isso que vai acontecer, se essa for a expectativa do seu coração, e se você se consagrar para que isso aconteça. Então, vamos dedicar agora um minutinho orando ao Senhor. Eu não quero orar sozinho, eu quero que você ore comigo. Você pode dizer amém? Ore comigo para que Deus possa guiar esse momento, né? Porque nós estamos na total dependência de Deus e do Espírito dEle. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por poder celebrar mais uma Páscoa. Pai, a Páscoa que nos lembra, Senhor, o dia que o Senhor consumou, disse: está consumado o seu plano, está consumado tudo que o Senhor tinha preparado para a humanidade, o resgate completo, todos os passos da divindade a serem dados, foram dados, e agora só faltam os passos da humanidade, para que possamos vivenciar o plano pleno, o propósito pleno que o Senhor separou para nós. Perdoe nossos pecados, Pai, tire todas a cegueira espiritual que possa estar no meio da Tua igreja, Pai, que hoje prevaleça o espírito de revelação e de sabedoria, não apenas na ministração, naquele que ministra, mas nos que são ministrados, Pai, porque é importante que todos aqueles que te servem, que te amam, que estão enxertados na videira verdadeira, tenha esse espírito de revelação e de sabedoria, Pai, porque a Tua obra tem que prevalecer, o Teu Evangelho tem que ser pregado, e temos que estar bem fundamentados em relação às razões da nossa fé. Pai, use pela Tua graça e misericórdia a minha vida para falar comigo e com a Tua igreja, e que dessa ministração não venha apenas ser mais um dia onde possamos nos alegrar com a Tua palavra, sentir enchimento no Teu Espírito Santo, mas que ela de verdade venha produzir frutos em nossas vidas, frutos internos, frutos externos e frutos que permaneçam e que tenham um propósito pleno. Pai, glorificar, exaltar, bendizer e testificar que só o Senhor é Deus, o Todo-Poderoso, e que muitas pessoas possam se chegar a Ti, se voltar os olhos para o Senhor e para o Teu altar, porque os frutos se manifestaram em nós, através da Tua boa palavra, da boa semente, no nome de Jesus. Quem crê e recebe diz amém, e dê um aplauso bem forte ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fala assim comigo, Páscoa. Fala assim, Pessac. Êxodo 12, 14. Está a ordenança em relação à Páscoa. Nós temos aqui, vocês viram que fizeram aqui um ótimo trabalho, né? De cenário, parabéns a toda a equipe que trabalhou. Vamos dar aplaudir a equipe que trabalhou, né? Coisa mais linda. Os umbrais ali, né? Com o sangue do Cordeiro. Temos aqui os nossos atores, né? Ungidos. Tem um que tinha óculos naquela altura, tinha um oculista que trabalhava ali para o faraó, e, né? Está ali também, óculos graduais. Então é uma bênção essas coisas assim, né? É moderna. Então, aqui tem a Páscoa antiga, que mostra já a tecnologia do faraó, óticas do Egito. E aqui tem a Páscoa
atual, né? A que nós hoje, né, simplificamos e nós comemoramos, que é o pão e o vinho. E nós vamos dar uma passeada e entender por que essa mudança de lá para cá, e você vai entender que o complexo pode ser simples e que nós temos que entender isso com clareza. Muito obrigado, Binho. Olha só, gente, que coisa mais... Rapaz, nem Salomão, rapaz. Vamos aplaudir ao Senhor, olha o que é isso. Toda honra e glória ao Senhor, aleluia. Em Êxodo 12, 14, fala o seguinte: e este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, através das vossas gerações, e celebrareis por estatuto o quê? Perpétuo. Engraçado que ele fala, e vos será por o quê? Fala assim, memorial. Não lembra a frase que Cristo usou? Fazer isso em o quê? Memória, olha só, memória de mim. Ele não mudou nada. O memorial continuou. Sabe? Então, Pesach, que também quer dizer Passover, que quer dizer saltar, é quando a morte saltou a casa dos israelitas. A morte passou e saltou, Passover. Pesach quer dizer passagem, não é passagem de um estado para o outro. Então, ali ficou instituído a Páscoa. Eu quero fazer aqui algumas observações em relação à Páscoa, antes de nós entrarmos na ministração. A primeira que eu quero te dizer é o seguinte: quem que já notou que o Natal é uma festa que enche muito mais a igreja do que a Páscoa? Põe um braço no ar. Enquanto o Natal for a festa que mais enche a igreja, isso vai ser uma denúncia profética de que os cristãos não entenderam por completo o que é o cristianismo. Enquanto no mundo existir isso, enquanto no mundo o Natal for mais celebrado, mais reverenciado do que a própria Páscoa, isso vai provar e testificar que a igreja não sabe o que é ser igreja e não sabe sequer aquilo que ela representa como igreja. Então isso é uma mensagem exortativa para todos nós. Não é errado você encher a igreja no Natal, mas o que, no mínimo, tem que estar em paridade na Páscoa. Quem pode dizer amém? Estão entendendo? Porque o ápice das festas, o ápice de tudo, que culmina todas as coisas, não é no Natal, não foi quando Cristo nasceu, foi quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Quem pode dar um aleluia aí? Quem pode aplaudir ao Senhor? Então, não dá para aceitar uma festa de Páscoa, está mais vazio do que o Natal. Enche o Natal, mas transborda uma Páscoa, celebrar a Páscoa. Amém, igreja? Então, a gente tem que entender. Então, isso é uma coisa que, infelizmente, não deveria ser natural, mas tem sido natural. Talvez falha nossa, pastores, de ensinar, não é? Talvez, mas talvez também seja negligência de quem não quer aprender, ou não quer entender aquilo que representa, né? Falamos tantos anos, eu ouvi tantos anos sobre os cristãos nominais, hoje estou presenciando os evangélicos nominais na face da terra, que falam: eu sou evangélico, por quê? Não sei, meu pai era, não sei, é legal a arena, todo mundo dança, eu sou evangélico porque tem uma arena, aleluia. E tem gente que é evangélico porque é legal a arena, não sabe por que é cristão. Então isso é muito sério, e nós temos que ter atenção a essas coisas, tá bom? Então, sentar na mesa, né, para ceiar, parece uma coisa muito simples. A Páscoa é uma rotina, eu sento, chego na igreja, sento, ceio, e está feita a Páscoa. Sento, como o pão, como o vinho, ou faço aquela tradicional, asso o cordeiro, e está feito, né? Mas tem algumas coisas que fazemos sem perceber e que temos que fazer para poder participar da Páscoa. E eu quero te falar alguns segredos que Deus colocou. Cara, Deus é o maior.
professor do universo. Não tem, eu tenho aprendido a ser professor, a ser mestre, observando como é que Deus ensina a gente pela Bíblia. Não tem professor, fala assim comigo, não existe professor no universo melhor do que Deus. Pergunta para o seu irmão, você é um bom aluno? Talvez está aí o problema, porque não tem mestre melhor do que o Senhor. Ele usa uma linguagem inteligível, ele não usa uma linguagem explícita, porque nós não temos intelecto para entender a mente de Deus, mas ele usa uma linguagem inteligível para quem é um bom observador conseguir ir aprendendo. Então, quando você olha para a Páscoa, você consegue aprender coisas com grande profundidade. E eu separei aqui algumas lições principais que eu quero que você entenda em relação à Páscoa, tá? A primeira lição que eu quero que você entenda em relação à Páscoa é que quando Deus fala para Moisés, institui a Páscoa para Moisés, Ele está ordenando a Moisés, Ele está convidando a comunidade israelita a participar da Páscoa. Eles eram obrigados a fazer, sim ou não? Talvez tivesse a família, se tivesse então arraigada na cultura egípcia ali, que não tivesse participado da Páscoa. Talvez sim, eu acredito que talvez alguns não tinham fé para participar e não fizeram. Outros foram no oba-oba. Mas o primeiro requisito, a Páscoa não acontece por acaso, a Páscoa acontece porque eu sou convidado. Fala comigo assim, eu sou convidado. Entenda o seguinte, eu só participo de uma Páscoa, só participo de uma ceia, só participo do processo da salvação, porque eu recebi um convite do Deus do universo. Deus convidou o povo para ser salvo do Egito, através de Moisés, e convidou o mundo a ser salvo pela cruz do Calvário, através de Jesus Cristo. Quero ouvir um amém. Então, não se senta na mesa da Páscoa sem receber um convite. Não é só chegar e sentar, eu tenho que ser convidado. A Páscoa não aceita intrusos. Se você está sentado aqui é porque o Senhor do Universo te escolheu, Ele te convidou, e ninguém convida para a sua mesa quem não entende que é especial, que é escolhido, que é benquisto, que é querido na sua casa e na sua mesa. Isso nos faz nos sentirmos o quê? Amados, esperados, projetados pelo Senhor. Você pode dizer amém? Então entenda isso, não subvalorize o convite do Senhor para sentar na mesa do Altíssimo. Às vezes nós esquecemos que nós somos e fomos convidados pelo Deus do universo para sentar à sua mesa. E nos comportamos como um acidente cósmico. Não é? Fala assim para o seu irmão, você não é um intruso, você não é um penetra. Você é convidado, pelo menos na igreja. Porque tem gente que penetra em tudo, né? Ó, pelo menos aqui você é convidado. Aqui você é, né? Deus te chamou para estar aqui. Então, na lei, por Moisés, o povo foi convidado. E na graça, por Jesus, todo mundo foi convidado ao arrependimento. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer conversão. Faça comigo, conversão. Eu sou convidado a me converter. Eu sou convidado a passar pela porta. Eu vou ter que mudar aqui um pouco o cenário, porque aqui, obviamente, não dava para colocar a mesa lá dentro da casinha, senão vocês não iam conseguir ver a mesa, certo? Mas vocês conseguem entender que a porta estava à frente da mesa, sim ou não? Então, entenda comigo, eu vou pedir aqui que meus dois assessores fiquem em pé, por favor. Eles vão ser a porta agora, ok? Vocês vão ficar aqui perto daqui da escada, aqui, tá bom? Você vai dar assim a mão um para o outro, que é para ser um umbral. Esse aqui vai ser o sangue. Eu arrumei um sangue aqui de Jesus, do Cordeiro aqui. Segura aqui. Tá? Então, você vai vir
lá do lado de lá. Fica lá fora. E ela obedeceu, ó. É supersticiosa. Está amarrado. Entenda o seguinte: para que eu possa sentar na mesa da Páscoa, há um convite para passar pelo sangue. Esse é o critério. Aquilo estava, para eu chegar até os componentes da mesa, eu tenho que passar pelo sangue. Então, perfeito ser ela, porque ela é uma mulher, simboliza a igreja, simboliza a noiva de Cristo. Então, quando ela aceita o convite, se ela ficasse de fora e o anjo passasse, a morte ia assaltá-la? Sim ou não? Não. A morte não ia assaltá-la, porque ela está de fora. Como ela entrou, o sangue é o sinal de que a morte deve saltá-la. É o sinal de quê? Saltá-la. Assaltar o quê, gente? Não tem nem carteira. Já basta o óculos. Quer arrumar carteira no Egito também? Jesus, que criatividade. Saltá-la, saltar, ok? Saltar. A morte tem que saltar. Então, ela tem que passar, tá? Então você vai e passa, por favor. Quando ela obedece, ela é chamada para esse convite e passa pelo umbral, a morte já não tem mais poder sobre ela. Amém? Então, se você recebeu o convite para vir para Jesus, é o convite de passar pelo umbral, de ser protegido pelo sangue de Jesus. Não é só uma frase clichê, ai, lavado pelo sangue de Jesus, né? Tem gente que usou isso, acha que a frase é mágica. Não é a frase que é mágica, é a atitude de aceitar o convite, de passar pelo umbral que me protege, porque a morte já não tem mais poder. Aqui foi o primeiro, a primeira alusão à eternidade, foi já em Moisés, porque o cordeiro que tinha um critério, era um cordeiro de um ano, macho, sem defeito, sim ou não? Que é o símbolo de quem? Do Cristo que havia de se manifestar lá na frente para morrer na cruz do Calvário. Então, o cordeiro que cada família matava e passava o sangue no umbral, era um símbolo do sangue de Jesus que seria derramado lá na frente, 4.000, 5.000 anos depois da primeira Páscoa ser instituída. Estão entendendo? Então fala assim: eu fui convidado. O mínimo que eu posso fazer, fala, é aceitar o convite. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Obrigado. Ele podia ficar aí todo culto, né? Ia ficar bacana. Então, queridos, conversão. Páscoa é lembrar que eu preciso me converter, e só se sujeita a passar pelo umbral quem se arrepende, quem entende o propósito pelo qual o sangue de Jesus foi derramado. Faça comigo: sangue é vida. E todo mundo sabe, isso aí é biologia básica. Se todo mundo se esvair em sangue, morre, sim ou não? Morre, porque sangue é vida, não é? Então, a vida que anulou a morte foi a vida de quem? De Cristo. A vida de Cristo anulou a morte, não é? E tem um exemplo muito interessante, que eu quero que você entenda. Eu não vou ler o texto para a gente poder correr, eu tenho só mais uns 15 minutos. Lembra aquela passagem da mulher do fluxo de sangue? Quem lembra? Rapaz, o Binho está muito prestável hoje. Aquela mulher do fluxo de sangue, lembra aquela mulher? É uma passagem muito, muito fantástica, porque
Deus orquestrou aquela passagem, Deus preparou aquela mulher e aquele momento durante anos, para que aquele momento acontecesse. Eu consigo olhar assim de fora e falar, meu Deus, como é que Deus me ama a ponto de permitir que uma mulher perca sangue, e Jesus está no meio da multidão, ele fala, quem me tocou, está indo para curar a filha de Jairo, e para. Você fala assim, o pastor é meio pirado. Eu falei, sou mesmo, cara, porque eu enxergo umas coisas na Bíblia que você não tem noção. E aí você vê que aquela mulher perdia o quê, queridos? Sangue. Sangue é o quê? Vida. Ela perdia o quê? Vida. Quantos anos ela perdia sangue? 12 anos. 12 é um número simbólico, que é o número de um ciclo o quê? Perfeito. 12 é um ciclo perfeito. 12 meses no ano, 12 horas no dia, 12 são 24. É um ciclo perfeito, são 12 apóstolos. É o ciclo perfeito, é o ciclo da vida. Deus escolheu uma mulher, escuta isso, gente, isso é muito sério. Escolheu uma mulher, permitiu uma mulher que ele amava perder 12 anos perdendo sangue, 12 anos exatos perdendo sangue, para deixar um símbolo para mim. Aquela mulher era escolhida de Deus, porque ele amava ao Senhor, e Deus amava aquela mulher, e olha só que interessante, a Páscoa faz parte da lei, sim ou não? Sim ou não? É sagrada para o judeu, sim ou não? É lei. Se você não puder, você está pecando na lei, no judeu ortodoxo. A Páscoa é lei, é estatuto perpétuo, memorial, né? Você pode ser excluído do arraial se você não celebrar a Páscoa. Quando Jesus está andando, ele fala, para tudo, fala, quem o quê? Me tocou. Mas o que a mulher fala? Se tão somente eu tocasse na orla do seu manto. Ela tocou nele? Mas ele fala o quê? Quem o quê? Ela tocou nele? Ué, é doido Jesus? Aí, tanto é que Pedro fala, mas Jesus, está todo mundo te encostando, e você pergunta, quem te tocou? Mas ela tocou aonde? Na orla do manto. Olha só, mulher perdendo vida, 12 anos, simbolismo de quê? Ciclo perfeito, perdendo vida. Quer dizer, eu e você, antes de conhecer Jesus. Cada dia que eu vivia mais um dia sem conhecer Jesus, era mais um dia de hemorragia. Se você não aceitou Jesus como Senhor Salvador, cada dia que você vive na sua vida é mais um dia de hemorragia. E Jesus escolheu essa mulher para te entregar essa mensagem hoje. Tá? Cada dia que você vive sem aceitar Jesus como Senhor e Salvador é mais um dia de hemorragia, de fraqueza. Você vai ficar fraco, e se você não achar Jesus, até a sua morte física, a morte vai ser eterna. Se você encontrar Jesus, até a sua morte física, a sua vida vai ser eterna. Quem pode dar um aleluia? A regra é essa. Aí ele fala, quem me tocou? Sendo que todo mundo tocou a ele, e ele não reclamou. Mas a única que não o tocou, ele fala, quem me tocou? Por quê? O talit, que é a orla do manto, tem 613 franjas. 613 franjas. A comunidade rabínica até hoje tem um selo, onde eles fazem uma inspeção em cada franja, põem um selo antes de vender cada talit, ok? Então tem um selo de qualidade da comunidade rabínica nos dias de hoje, para você poder comprar, porque eles têm que garantir que aquele talit tem 613 franjas. Por quê? Porque são
quer dizer, os 10 mandamentos são as 10 franjas maiores e 603 leis levíticas. Uma delas é o quê? A Páscoa. Quando ele fala, quem me tocou, ele está dizendo, eu sou a lei. Quem me toca fisicamente, não está nem fazendo nada, mas quem me enxerga na lei, quem me enxerga na Páscoa, quem me enxerga no Pentecostes, quem me enxerga no tabernáculo, quem me enxerga no Cordeiro, quem me enxerga no pão, quem me enxerga no menorá, quem me enxerga nos utensílios do tabernáculo, no átrio e tudo mais, essa pessoa me encontrou de verdade, porque eu sou a lei. Quem me encontra na Bíblia, não no legalismo, mas encontra a graça na lei, encontrou a vida, porque essa pessoa me tocou. Essa foi a minha... Olha só, Deus orquestrou esse momento, perpetuou uma mensagem usando a mulher, a única que tocou Jesus, ele disse, eu sou a lei. Então, tanta mensagem que ficou perpetuada para nós, por causa de um momento. Então, queridos, se você não entregou a sua vida para Jesus, como Senhor Salvador, e está achando que a sua lógica, que a lei vai te salvar, entenda que a lei é Cristo, só Cristo salva, só o sangue dele pode cessar a sua hemorragia. Enquanto você não se arrepender, não passar pelo umbral, o sangue do Senhor não proteger a sua vida, não te limpar, você vai ter sempre mais um dia de hemorragia, mais um dia de fraqueza. Mas esse não é o plano do Senhor. O plano dele é que você seja salvo, que essa fraqueza, essa hemorragia seja cessada, a sua vitalidade seja restabelecida e você possa correr e fluir para cumprir o propósito pleno do Senhor aqui na terra, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Fala assim, Páscoa é conversão. Eu preciso passar debaixo da porta. Então fala assim comigo, sou convidado a passar debaixo da porta. Eu sou convidado a me converter. Amém? Jesus me convida a me arrepender. Não é difícil entender que eu sou pecador. Não é difícil admitir que nós somos pecadores. Eu sempre conto aquela história. Uma vez uma pessoa me fez uma pergunta muito difícil, me pôs assim um cheque, tipo no xadrez. Um senhor ateu, muito inteligente, e ele pegou e falou assim, Aisli, você acha justo uma pessoa honesta, que paga todos os seus impostos, que ama a sua esposa, que é um bom pai, um bom marido, um bom cidadão, faz caridade aos pobres, uma pessoa exemplar, essa pessoa, você acha justo essa pessoa, só porque ela não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela ir para o inferno quando ela morrer? E ele me colocou contra a parede, porque ele estava tentando falar dele mesmo para mim. Tipo assim, eu sou esse cara, pô. Eu faço o maior esforço para ser uma pessoa correta. Ele estava tentando me dizer isso. Aí eu falei, eu vou te responder, mas eu posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Eu falei, essa pessoa justa, que se esforça muito para ser correta, que ama a sua esposa, que faz tudo isso que você falou, essa pessoa, ela tem um pecado? Ela falou, tem. Eu falei, então é justo ela ir para o inferno. Aí ele perdeu a fala, porque nós não vamos para o inferno, não é porque nós não temos pecado,
Nós vamos para o inferno porque nós não aceitamos o perdão de Deus e o sacrifício de Cristo na cruz. Entendeu? Porque nós vamos ser sempre pecadores. Quem quer ir para o céu porque é perfeito, quer merecer a salvação. É o primeiro requisito para ir direitinho para o caldeirão de fogo. Sabe? É o perfeccionista, ele quer merecer a salvação. Então, querido, nós temos que entender que a graça do Senhor é isso. É fazer de tudo para nos santificarmos, para nos consagrarmos, mas não para merecer salvação, mas para que eu seja melhor instrumento na mão do Senhor para o meu ministério aqui na terra, para cumprir o propósito do Senhor na minha vida aqui na terra. Que quero ouvir um amém. Porque a salvação é pela fé, é pela graça, é porque Deus me deu de graça, é porque o sangue do Senhor está sobre mim e faz a morte me saltar. Quem pode dar um aleluia? Então, eu sou convidado ao arrependimento. Não é difícil admitir que você é pecador. Amém? Então, sangue é vida, tá? Deixa essa hemorragia para lá e vem cessar isso para o altar, vem cessar isso com Cristo Jesus. João 3,14, o próprio Cristo fala, né? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Exemplo forte e fantástico, que eu demorei a entender, porque ele se compara com a serpente, e isso me ofendeu, quando eu li a primeira vez. Jesus se compara com a serpente, levantada do deserto. Isso para mim foi uma ofensa, porque a serpente é o quê? É o símbolo de tudo que é mal, de tudo que é corrupto, de tudo que é pecaminoso. Mas é esse exemplo mesmo que ele queria dar. Eu sou a estrutura pecaminosa que vai ser crucificada. Eu sou a natureza da serpente que vai para a cruz no seu lugar. Eu sou a natureza da serpente, o veneno contaminado que mina vocês do pecado, que vai ser crucificado para anular esse veneno em vocês. O sangue de Jesus anula o veneno da serpente que atua, que fortalece, que convida a gente a pecar. Quem pode dizer amém? Esse é o exemplo. A cruz foi posta, a serpente foi posta num poste no meio do deserto, e todos que olhavam para a serpente, quem conhece a Bíblia sabe que estavam todos picados e morrendo com picadas de serpente. Todos que olhavam para a serpente pela fé eram curados na hora. E Jesus foi feito o quê? Igualzinho, ele foi colocado num poste, num madeiro, crucificado, igual a serpente foi colocada num poste no deserto. E todos que olham para o madeiro, todos que olham para a cruz, para Jesus, com a fé de que Ele é o Salvador, que o sangue de Jesus anula a força do pecado, esse será salvo. Aleluia, amém? Deus é bom, amém, queridos? Terceira grande lição que a Páscoa me ensina. Eu não só passo, a gente, aleluia, que coisa boa, eu fui salvo, acabou a história. Fala assim para o seu irmão, nananina, não. Não acabou, tem gente que é assim, eu fui salvo, acabou a história. Tem um começo e um fim essa história, e essa história não acaba só quando passa no umbral. Eles estão aonde agora? Sentados na mesa. Há um propósito e há um processo quando se senta na mesa, não é? E a mesa, ela serve para contar uma história. Eu não tenho tempo agora, se você for ler como é que Deus instituiu a Páscoa, ele fala, colocai na mesa ervas amargas para lembrar o tempo
amargo que passou no deserto. Água com sal, para lembrar as lágrimas que foram derramadas no deserto. Os pães eram divididos em 3 tipos de pães, em 3 camadas, que eram as tribos, as três funções das tribos de Levi, Cohen, eu esqueci agora os nomes. Nós temos, e depois o cordeiro, que quer dizer o sacrifício, que tinha que ser comido até o final do dia. Então, quando você senta na mesa, é para se contar a história. Amém? Faça comigo. Eu sento para aprender e para ensinar. Fala assim comigo, discipulado. Não, você vai sempre me ouvir falar sobre isso, porque não dá para desconectar a Bíblia do discipulado nunca. Desde a época da Páscoa, Deus trabalha com o discipulado de forma diferente, com outros nomes. Eu vou ler biblicamente para você entender que isso é verídico. Se você ler comigo lá, inclusive as famílias judaicas mais modernas hoje até entendem que a Páscoa é até mais para as crianças, com o intuito de ensinar aos mais jovens que estão chegando. Pelo que eu vou ler aqui agora. Êxodo 12, 25 em diante. Toma atenção. Quando, pois, tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem prometido, guardareis o quê? Culto. E quando os vossos filhos vos perguntarem, que quereis dizer com este culto? Respondereis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Deus explica, eu estou criando isso não só para salvar vocês, mas depois de serem salvos, vocês têm uma missão, não só de fazer isso perpetuamente, mas quem sentar aqui tem que aprender a história e fazer parte dessa história. Aqui pode dar um aleluia. Então tem gente que é salvo e para o processo. Aquilo foi o início do processo. Você é salvo, mas não sentou na mesa. Sentar na mesa é muito mais do que uma vez por mês vir aqui no culto, simbolicamente pegar o pão e o vinho. Sentar na mesa é você entender o propósito do cristianismo, o seu papel dentro dele, aonde você vai se encaixar nele e ser bênção para a sua igreja. Quero ouvir um amém. Se você não fizer isso, você não entendeu o que Deus tem para a sua vida. Olha como é que faz silêncio a igreja quando fala de envolvimento. Não devia fazer silêncio, devia fazer vibração, sabe? Nós temos que entender o propósito, a nossa história, não é? Em 1 Pedro 3,15 fala o seguinte, isso aqui é muito sério, gente. Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, ou em algumas versões, que vos perguntar a razão da vossa fé. Se alguém te perguntar hoje, por que Jesus Cristo morreu na cruz, você sabe explicar? Você sabe explicar com facilidade a razão da sua fé, para quem te perguntar hoje, quando sentar com você na mesa? Nós temos que estar na mesa com 2 papéis, ou para ensinar ou para aprender. Quero ouvir um amém. Mas eu tenho que estar na mesa. Fala assim para o teu irmão, você tem que estar na mesa. Não importa se é para aprender ou se é para ensinar. Você tem que estar. Amém? Temos que estar. Porque Pedro fala, estais sempre prontos, santificai os vossos corações a Cristo como Senhor, e estais sempre preparados para explicar a razão da vossa fé, para quem vos perguntar.
tem gente que não sabe explicar a razão da vossa fé, a razão porque a Páscoa existe, a razão porque Cristo morreu na cruz. Tem pessoas que ainda enxergam a morte de Cristo na cruz como uma derrota, sabia disso? Tem pessoas no mundo que ainda enxergam Jesus como vítima na cruz do Calvário. Sim ou não, gente? Ele foi vítima, ele mesmo se entregou, ele mesmo se doou. Não tem maior bravura do que essa, não tem maior amor do que esse. Quem pode dar um aleluia aí? Não tem, não tem. E o mundo ainda olha com dó para a cruz, com dó para Cristo. Não entendeu porque não sabe explicar a razão da vossa fé. Então nós temos que mudar esse cenário. Quem pode dar um amém aí? E Pedro, ele exorta a igreja a esse respeito. E estar sentado na mesa quer dizer isso, quer dizer entender a história para poder fazer parte da história. Então é fundamental, quando eu sento na mesa, conhecer a história. Fala assim comigo, discipulado. Discipulado, fala não, fala assim, discipulado. Quarta grande lição. Quando eu sou discipulado, eu descubro que faço parte da história e tenho uma revelação de como fazer parte da história. Não é? Então, nós temos que ressignificar a Páscoa. Em Lucas 22, 19, tem aquele versículo que eu mencionei no princípio. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Cristo está no meio da Páscoa, numa festa que é perpétua, dizendo, vocês têm que agora ressignificar essa festa, ressignificar a Páscoa, porque eu sou a Páscoa. A Páscoa agora tem que ser feita em memória de mim. Olha que coisa revolucionária que ele fez. A Páscoa, a partir de hoje, é feita em memória de mim. Ele não está falando só partir o pão. Não, não é só coma pão. Não. Ele está celebrando o quê? Fala comigo assim, a Páscoa. Ele está celebrando a Páscoa. Fazer isto o quê? Fazer a celebração da Páscoa em memória de mim. Ressignificar a Páscoa. A Páscoa, porque eu falei, a Páscoa tem que ser o evento ápice do cristianismo, assim como é também do judeu. Então nós temos que entender isso, estarmos aptos para explicar as razões da nossa fé. E descobrir como que eu faço parte disso. E cumprir o ide. Mateus 28, 19, fala o quê? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ressignificar a Páscoa. Faça comigo, propósito. Eu tenho um propósito. A Páscoa me lembra isso, que eu não só fui salvo, mas eu fui salvo com um propósito. Enquanto Deus não me levar para a glória, eu tenho um propósito aqui na terra. Eu quero ouvir um amém. E esse propósito é você ir fazer discípulo. É sentar nessa mesa para aprender e ensinar constantemente. Essa mesa está no seu discipulado, está na sua célula, está nos cultos que você participa, mas eu não posso deixar de ter aliança com esse processo de conhecer a história e fazer parte dessa história. Atos, as pessoas costumam dizer, e eu acho muito fantástico isso, o livro de Atos dos Apóstolos é o único livro que não teve fim até hoje. É o único livro que ainda está sendo escrito. Porque Jesus não voltou. Ele só vai ter o último capítulo escrito quando Jesus voltar. E esse livro é escrito quando você prega, quando você ora, quando você é usado para que um milagre aconteça. Quem pode dizer amém?
quando você abre uma igreja. Atos dos Apóstolos continua sendo escrito dia após dia, o tempo todo. Porque eu não só passei a conhecer a história, mas eu faço parte da história. Fala comigo assim: eu faço parte da história de Deus, da história da igreja aqui na terra, em nome de Jesus. Fala assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, em nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Para poder encerrar, que eu tinha só 15 minutos, eu quero te fazer algumas perguntas. Eu te pergunto: você já aceitou esse convite maravilhoso que nós mencionamos aqui hoje? Você já passou por esse umbral que foi hoje te explicado para que serve, qual o propósito dele? Já sentou nessa mesa, metaforicamente falando? Já conhece a história ou te está a ser apresentada essa história? Já assumiu o seu papel nessa história? Toma atenção. O sim, se a sua resposta é sim a todas essas perguntas, isso revelará que você está no caminho certo. Porém, a simples dúvida em responder alguma delas revelará a necessidade de conserto e reorientação de rota e propósito de vida. Vou repetir. Se você conseguiu falar sim facilmente para essas perguntas todas, isso quer dizer que você está no caminho certo. Mas a simples dúvida em responder apenas uma dessas questões revela que você precisa rapidamente, hoje, Deus te convida hoje a reorientar a sua rota e o seu propósito de vida. Eu quero ouvir um amém da igreja, porque isso é muito importante. Se você não disser sim para essas perguntas todas, ou se tiver dúvida, não reorientar, tudo que Cristo fez perde o propósito na sua vida. E Cristo não quer isso. Eu sei que você não quer viver como aquela mulher do fluxo de sangue, que eu acho que foi o exemplo mais forte que eu dei aqui hoje. Que às vezes a gente acha que, meu Deus, aquela mulher, tadinha, 12 anos, não, tadinha, mas às vezes nós somos esse tadinha hoje. Que nós estamos dia após dia adiando uma decisão, adiando uma escolha, adiando vir para o altar, adiando o simples. Por que é simples? Porque eu sei que eu preciso. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que só Jesus salva, eu sei que Ele me ama, o convite está feito, eu sei que o sangue dEle me lava, me limpa, me liberta, me reconstrói. Então eu sei que é simples. O difícil às vezes é quebrar o orgulho, é você enfrentar as emoções triviais e básicas que estão te fazendo ter mais um dia de hemorragia, dia após dia. E hoje compete a você dar um basta nisso, em nome de Jesus. Porque a igreja precisa de pessoas que deem basta nas coisas que te roubam energia, que te roubam vida. E pessoas que digam sim para Jesus e que façam parte desse grupo de pessoas que se movem para cumprir o propósito do Senhor nessa terra, glorificando ao Senhor com os seus frutos, brilhando, resplandecendo aonde você está, com o Espírito de Deus na sua face, na sua vida, com os frutos do Espírito Santo onde você se encontra, amém? Porque esse é o seu chamado, não só ser alguém que contempla a história ser construída ou ser escrita, mas alguém que faça parte da história que está sendo construída na igreja de Cristo na terra, em nome de Jesus, amém? Você entendeu a mensagem hoje? Você recebe isso? Então dê um aplauso bem forte ao Senhor, fique em pé onde você está.